a Venezuela quer anexar 70% do território da Guiana. Você sabe o que é a Guiana? A Guiana é um pequeno país da América do Sul que antes de se tornar independente era uma colônia inglesa. Ela faz fronteira com os estados brasileiros de Roraima e também do Pará. Antes de entendermos o que o governo venezuelano está querendo neste caso, se inscreva no nosso canal, deixe o seu like e também ative o sininho. Assim você será sempre avisado quando vídeos novos forem postados aqui no canal do Bipédia. Vamos agora entender essa polêmica. O território em questão, que representa 70% do território da Guiana, é Essequibo, também conhecido como Guiana Esequiba. Como você pode ver no mapa, é um território a oeste do rio Essequibo. A área total desse território é de 159 mil quilômetros quadrados, a maior parte dela de selva impenetrável. Essa região é rica em recursos florestais e minerais. Nesse território ficam 6 das 10 regiões que compõem a Guiana, cujo nome oficial do país é República Cooperativa da Guiana. A população estimada na região é de 800 mil habitantes. A região de Essequibo é uma das formações mais antigas do planeta. Lá fica a mina de ouro de Omaí, que é uma das maiores do escudo das Guianas e uma das grandes fontes de renda da Guiana. Só para vocês terem uma ideia, essa mina produziu, entre os anos de 1993 e 2005, mais de 3,7 milhões de onças em ouro. Isso dá quase 105 toneladas de ouro, que na cotação de hoje valeria mais de 33,5 bilhões de reais. Mas não é só isso. Nas águas territoriais da região há uma imensa riqueza em petróleo, tanto que em 2015 a multinacional americana ExxonMobil e seus parceiros já fizeram 46 descobertas que elevaram as reservas de petróleo da Guiana para cerca de 11 bilhões de barris, representando cerca de 0,6% do total da produção mundial de petróleo. Todas essas descobertas fizeram da Guiana, um país pequeno, se tornar uma das maiores economias que crescem no mundo atual, com o PIB crescendo quase 58% em 2022. Olhando para tudo isso, dá para entender o porquê da Venezuela querer esse território. Mas a disputa por essa região não é recente. Ela tem quase 2 séculos de duração. Dê uma olhada nessa linha do tempo. 1777. O Império Espanhol funda a Capitania Geral da Venezuela, subentidade territorial que inclui Essequibo. 1811. A Venezuela torna-se independente da Espanha e Essequibo passa a fazer parte dessa nova república. 1814. O Reino Unido adquire a Guiana Inglesa com cerca de 51,7 mil quilômetros quadrados por meio de um tratado com os Países Baixos. Tratado este que não definia a fronteira ocidental da Guiana. 1840, o Reino Unido nomeia o explorador Robert Schomburgk para definir a fronteira. Pouco depois, é inaugurada a linha Schomburgk, uma rota que ocupava quase 80 mil quilômetros quadrados adicionais. 1841, a disputa começa oficialmente quando a Venezuela denuncia uma invasão britânica em seu território. 1886, uma nova versão da linha Schomburgk é publicada, reivindicando mais território. 1895, os Estados Unidos intervêm sobre a doutrina Monroe após denunciar que a fronteira foi ampliada de maneira misteriosa e sugere que a disputa seja resolvida por uma arbitragem internacional. 1899, a sentença arbitral de Paris é emitida, sendo favorável ao Reino Unido, tornando assim o território oficialmente sob domínio britânico. 1949, um memorando do advogado norte-americano Severo Mallet-Provet, que foi parte da defesa da Venezuela em Paris, aparece e denuncia que os juízes na ocasião não foram imparciais. A Venezuela então declara que a sentença é nula e sem efeito. 1966, o Reino Unido concede independência à Guiana e 3 meses depois firma com a Venezuela o Acordo de Genebra,
onde reconhece a reivindicação dos venezuelanos e busca encontrar uma solução para a disputa. Entre 1982 e 1999, os países tentaram resolver a disputa por meio de mecanismos de bons ofícios da ONU, mas nunca chegou a um resultado concreto. Falando agora dos dias atuais, para a Venezuela, essa questão trata-se de recuperar um território que sempre considerou seu, como indicado no ato de independência da Espanha, onde o rio Essequibo foi fronteira natural reconhecida na época. Por outro lado, a Guiana diz que a questão já foi resolvida com a sentença arbitral de Paris em 1899. A Venezuela alega nulidade dessa decisão que foi arbitrada naquela época, como vimos na linha do tempo. A Corte Internacional de Justiça se declarou competente para julgar o assunto, mas os venezuelanos rejeitaram essa intervenção que, se fosse realizada, levaria anos para dar um veredito. Assim, para a Venezuela, só o Acordo de Genebra é o instrumento válido para resolver essa disputa. No último domingo, 3 de dezembro, a Venezuela realizou um referendo sobre o assunto, onde, segundo o governo, mais de 95% dos eleitores aprovaram as 5 questões elaboradas pelo governo. Esse referendo tem apenas um caráter consultivo. Esse resultado não significa que a Venezuela pode anexar a região de Essequibo. Na sexta-feira, dia 1º de dezembro, ou seja, 2 dias antes do referendo venezuelano, os juízes da Corte Internacional de Justiça decidiram de forma unânime que a Venezuela não pode fazer nenhum movimento para tentar anexar a região. O que acontecerá daqui em diante? Boa pergunta. Será que teremos uma guerra na América do Sul? A última guerra ocorrida aqui na América do Sul foi a Guerra do Paraguai. Um conflito agora pode afetar o Brasil. Muitos questionamentos surgem diante dessa possibilidade. Como os venezuelanos invadirão o território? Será que passarão pelo Brasil no estado de Roraima para chegar até lá? Será que os russos e também os chineses, que já possuem bases na Venezuela, apoiarão esse conflito? Como os americanos verão essa possível aliança entre eles? Adotarão uma posição de apoio à Guiana? Agora que você entendeu melhor a situação envolvendo a Venezuela e a Guiana, se inscreva no nosso canal, deixando o seu like e compartilhando esse vídeo com seus amigos. Muito obrigado por sua atenção, até mais!